Pelo jeito, o professor não está ouvindo a gente. Letícia, fala alguma coisa aí, Oi, Letícia. professor. Não estou ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, nós estamos lhe ouvindo. Veja, são os imponderáveis. Você, como docente, não pode ficar nervoso por causa disso. Você tem, entendeu? Tá vendo? É esse tipo de coisa que acontece na aula presencial nunca ocorre, né? Ocorrem outras coisas. Mas na aula online, às vezes é isso. Às vezes chove, gente, dá trovoada, cai tudo. Teve uma vez que eu não pude dar aula por conta disso. Porque caiu a energia na hora da aula. A pessoa pensou até que era golpe, né? Que o professor não queria dar aula. Não. O meu bairro inteiro, não tive dúvida. Mandei uma mensagem, gente, cancela a aula. Fazer o quê? Entendeu? Então, são os imponderáveis, né? São os imponderáveis que ocorrem. Mas olha, agora eu estou bolado aqui com essa história de que não. O senhor não está ouvindo, não? O professor não está ouvindo ainda? Eu acho que não. Que coisa mais estranha que ele estava ouvindo antes, né? Parecia tudo normal, Pois todo é. mundo conversando, sei lá. Eu acho que ele Estranho, deve né? ter mexido, eu acho que ele deve ter mexido em algum botão, algum. As configurações, né? Cadê o É, rapaz que sempre ajuda lá, o Iago? É o Iago, né? Que salva sempre a galera. hum. Bom, então vou fazer o seguinte, gente, para a gente não perder tempo. Vai ser uma aula que não vai ter tanta interação, mas eu preciso apresentar aquelas orientações, tá? Então vamos aproveitar isso. Vocês, se tiver alguma coisa, escreve no chat, alguma coisa para. Mas Alguém conseguiu anotar o telefone do professor? Não. Beleza. bom, então, bom, aí tem os temas que vocês podem fazer toda essa distribuição. De preferência algo próximo, né, que vocês consigam. Porque esses temas, na verdade, eles são temas que os próprios alunos têm interesse, sabe? A gente fez dessa forma para respeitar, porque os alunos estão na reta final, então é uma disciplina eletiva. Então ela tem que ter um diferencial, sabe? Do ponto de vista democrático, do interesse. Aliás, a ideia de disciplina eletiva em todo lugar, instituição séria de ensino é essa, né? De que seja algo diferente do núcleo duro, não é? Não pode ser uma repetição do que o cara estudou 4 anos, né? Tem que ter essa coisa diferente. Então é nesse sentido, tá? Então vamos adiante ver o que tem mais de. Seria isso, gente. Até essa questão dos temas para vocês para a gente definir, né? Deixar isso bem.
Gente, isso que eu ia falar, vamos colocar no chat, daí eu mando lá no WhatsApp, depois a relação. Estou vendo aqui se eu, por alguma razão, eu coloquei todo mundo no... Ah, peraí, gente, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um sistema que o coordenador consegue deixar todo mundo no mudo, sabe? Mas não achei. Alguém fala alguma coisa aí, gente? Tudo bem, professor? Aqui é o Fábio. O senhor está me Nada. ouvindo bem? Deu certo aí, professor? O senhor está me ouvindo? Peraí, deixa eu mudar lá. E aí, professor, consegue nos ouvir? Bruno, você está me ouvindo? Eu consigo te ouvir, cara. Pois é, cara, que estranho, né? Bom, beleza. Qualquer coisa, eu estou aqui na escuta. Se liga no chat lá, Fábio, porque tem que escolher um tema. Acho que você não estava lá ainda. Daqui a pouco o professor vai entrar de volta aí. Vai pôr os temas, daí você escolhe um. Fala alguma coisa aí, gente. Alguém? Está ouvindo aí, professor? Fala oi. Oi, tudo bem? Oi. Oi, Nada. na dica de nada. Peraí, tem mais uma alternativa, peraí. Está ouvindo, professor, agora? Assim, era o meu fone que estava... Vocês me ouvem, né? Eu estou ouvindo o senhor perfeitamente. Tá, então agora sim. Não, tá vendo? Era o fone. Às vezes a gente cai no conto do vigário. Compra um fone que o cara diz que é bom e tal, e ele está atrapalhando o serviço. Bom, então, algum comentário, gente, sobre tudo que eu falei, sobre, enfim, como é que... Gostaria de ouvi-los. Vai ser um tema por aluno, professor? Exatamente, é assim, somos 12 alunos, eu não estou vendo os 12 aqui, estou vendo 11 só. 12. Mas está alguém na minha tela que não aparece, gente. Só estou vendo 8 de vocês, 9. Tem 2 que não estão aparecendo aqui. Mas, enfim, somos 12 e tem 11 temas. Então, como que a gente faz? A gente distribui um para cada aula, é até melhor, porque aí você quer dizer, melhor, vai sozinho, você e Deus, né? Digamos que você seja religioso, então você e Deus, acompanhado por essa força maior. E quando você vai com 2 pessoas, já ocorre, a gente já teve experiência assim também, teve Professor, prós agora e contras. eu não estou entendendo. O senhor falou que são 6 encontros, né? Não, São mas 6 é assim. encontros. Não, 6 encontros no simulado. Entendeu, Helena? Que é aqui, que é em classe, é um exercício simulado que a gente vai fazer aqui. Eu estou falando aqui das aulas na graduação, que é na quinta-feira, tá? São coisas distintas.
Ah, acompanhou? quinta-feira nós vamos dar aula na graduação e sexta-feira E tem aula aqui. na sexta a gente tem, aqui Ah, são quer 6 dizer que esses encontros. temas aqui são na graduação que nós vamos dar. Isso, exatamente. Esses Ah, aí são tá. temas, né, que aí é o jogo à Vera, né? Aqui é Sim, professor. brincando. E essas oficinas que o senhor disse que a gente vai fazer, Então, quais são os temas? os temas eu vou mandar, por isso que eu preciso do grupo do WhatsApp, porque eu Ah, tá. vou mandar os textos. Vocês não vão se incomodar com isso. Já Certo. está tudo separadinho, tá? Professor, É um Beleza. texto por aluno. Cada um de vocês vai ter um texto sobre o ensino jurídico no Brasil. É bem legal, porque aí a gente também toma contato com essa discussão, né? Embora isso é importante, tá, gente? Na simulação aqui, nesses 20 minutos, o que eu quero que vocês façam não é necessariamente uma discussão preocupada com o conteúdo, é a forma de apresentar isso, que tem a ver com o ensino. Então, é mais com a forma do que com o conteúdo, tá? Senão, por que eu estou falando isso? Porque a gente já houve experiências antes de o pessoal não atinar para isso e querer dar conta de todo o conteúdo do texto, embora sejam textos curtos, são capítulos, um artigo, coisa curta, mas se você quiser dar conta de tudo aquilo ali, em 20 minutos não dá. Então, por que 20 minutos? Eu vou explicar por que 20 minutos. Porque, baseado, né, nas nossas pesquisas sobre a neurociência, a gente descobriu que o nosso tempo de atenção, nosso tempo, que eu digo em vários grupos que foram feitas essas pesquisas, tá? O que se constatou? Que o nosso tempo de atenção não passa de 15 minutos. Atenção máxima. Por mais interessado que você esteja, por mais que o professor seja maravilhoso, seja um cara, todo mundo conhece professores muito bons, né? Bons oradores, que te mexe com você, que toca teu coração, porque a aula é um pouco isso, né? Você tocar o coração do aluno. A aula é emoção, tá, gente? Não é razão. Tá equivocado quem pensa isso. Então, a aula é isso. Às vezes a aula faz sentido, porque toca teu coração. Às vezes o cara tem muito conteúdo, tá, mas ele não... E tu também, como aluno, não está num dia bom, você não é máquina, você trabalhou, você brigou com alguém, enfim, ou está no mundo da lua, está pensando outras coisas, que é absolutamente normal, principalmente no tempo de hoje, no tempo em que a distração é muito forte. Então, são todos esses desafios que o docente hoje enfrenta. Então, quando você tem 20 minutos, porque esse é o tempo máximo de atenção das pessoas, dos grupos, e nós aí, eu parto desse fundamento. Se você falar na sua aula, te der 50 minutos, a gente vai perder a atenção, e 20 minutos não. Por isso que o ideal, a recomendação, a neurociência para a educação é que todas as aulas fossem mais curtas, no máximo meia hora. Só que atravessa aí a lógica de mercado. Nenhuma instituição vai pagar, já não pagam tanto assim, tá, gente? Vão pagar para o cara dar aula de 25 minutos, que seria o ideal. Seria a atenção máxima, né? Veja, estou falando de um público que tem essa capacidade de concentração maior. Agora, vocês imaginem os alunos da graduação, alunos, no geral, que estão preocupados com 1000 outras coisas, que estão nessa reta final. O cara já fez a OAB, enfim, o cara eles falam para nós, porque a gente sempre abre essa sinceridade, não é só com vocês. Então, os alunos abrem o coração, eles falam, olha, não aguento mais ouvir professor.
Então, se você vai com uma aula de 1 hora falando lá, blá, 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 é perda de tempo, entendeu? Então, quando vocês vierem fazer o simulado, vocês têm 20 minutos. Qual é a estratégia? Anotem isso, gente. Anotem isso para não errar na simulação. Você lê o texto, destaque do texto a ideia força. Qual é a ideia, a mensagem central que você gostaria de passar para os alunos? Que somos nós. E a gente vai cobrar isso de cada um de vocês. Essa é a aula adequada para 20 minutos. Então, você tem que se preparar mais, porque quanto menos tempo você tem, mais tempo de preparação você tem que ter. É o contrário. Se você tem que falar 10 minutos, por exemplo, nos congressos, você tem que apresentar o resultado da tua tese, que você ficou 4 anos. Mas em congresso não tem quebrar galho. É de 8 a 10 minutos. Então, você vai comunicar. Adianta você contar a história da avó, da vaquinha, não vai dar tempo. Então, você tem que dizer o elemento central, qual foi a cereja do bolo da sua tese. É a mesma coisa aqui. Tá bom? Então, pensem nisso. Isso é estratégia, gente. É estratégia de exposição, é estratégia de docência. E você precisa... Ninguém nasce sabendo disso. Você aprende praticando e sendo orientado, né? Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? 20 minutos. Não tem como passar disso, tá? Em 20 minutos eu falo para encerrar. Não pode ser 21 minutos. Né? Fale, alguém ia falar. E o Klaus aqui falando. E quando a gente for dar aula na graduação, vai ser esses mesmos 20 minutos? Vai ser uma aula inteira, né? Ah, entendi. Olha aí, ele pegou o truque. Por que isso, Klaus? Porque, veja só, em 20 minutos você é treinado a se preparar mais, a exercitar a capacidade de síntese. Lá você vai ter 50 minutos, que é o tempo, 50 a 60 minutos, que é o tempo máximo que a Sandra gerencia, né, na aula de graduação. Você vai ter mais tempo lá para interagir mais com os alunos, para começar a sua aula na graduação com um caso concreto, para poder conversar com os alunos, porque é isso que define uma aula, viu, Klaus? Não é uma palestra. A diferença básica de uma aula com uma palestra é essa. A palestra você não precisa interagir, é outro sentido, tá? O problema é que a gente teve muitos professores que são palestrantes, né? Eles não são professores, porque a aula significa que ela tem que ser mais lenta. Caso contrário, vira uma palestra, né? A palestra você não informa, em geral, palestra. O teu compromisso com o público é menor, né? Você não vai... Claro que os bons palestrantes interagem, brincam, mas você não é um showman. O professor é um professor, ele não é um showman. Não é isso que eu defendo, tá? Você tem que também sensibilizar seu aluno de que uma aula é aula. Então, tem coisa que o aluno tem que calar a boca e escutar o professor. Entendeu? Você não é um palhaço, né? Você não vai lá soltar fogo pela boca. Não, você vai lá, você vai conduzir a aula, você vai dar o tom. Então, gente, tem esses elementos que você, o iniciante, ele precisa ter presente isso. Vocês são mais jovens, os jovens. Recomendação. Como é que teve casos também que a gente vivenciou? Então, vai uma menina, né, jovem. Isso na minha aula, eu estava na aula. E a menina foi uma moça bonita, e os rapazes começaram a mexer com ela. Veja, e eu tive que interferir. E eu estava em classe. Agora, pense você jovem, uma jovem professora,
entrar na sala, mas ela, a menina, deu abertura. Então, qual é a sugestão para os jovens, principalmente as meninas? Tentem ser mais formais mesmo, para início, entende? Não é ser mal educada, antipática, não. Formais. Porque você é a professora, você não é a amiguinha dos alunos. Não. Com o passar do tempo, não. Você ganha experiência e não tem problema. Você pode... Eu, por exemplo, gosto de abraçar meus alunos, né? Dentro de uma pedagogia do abraço. Isso é importante. Tá? O abraço tem muita energia, tem muita... Mas para começo não é legal, porque pode ser confundido. E hoje a diferença de idade já me permite. Mas quando jovens, tem alguns cuidados com isso, porque senão você perde a turma, tá bom, gente? São algumas dicas mesmo. Então, você tem que manter os rapazes a mesma coisa. É menos, senão os rapazes também, né? Aí você dá muita liberdade, Veja, a interação não significa que você você é amiguinho dos alunos. Não, são papéis diferentes. É a mesma coisa pai e filho. Eu não sou amiguinho do meu filho. Eu sou o pai dele, então eu vou dizer coisas que ele não vai gostar. Mas essa é a função do professor, tá, gente? Então, de novo, tem que ter essa sensibilidade, esse feeling, o time, né? Que você vai aprendendo. Mas a gente já vivenciou tudo isso, né? Teve todas essas experiências. Não é que a gente leu em livros, é que a gente já vivenciou. E a vivência que você aprende dentro de uma pedagogia do erro, você aprende com as bobagens que você já cometeu, entendeu? Então, alguma questão, algum comentário que vocês, dentro dessa... Eu sei que é muita informação, mas vocês têm que tentar, porque a gente não tem muito tempo, tá, gente? Então, é a única aula que eu dou essas orientações e depois, nas simulações, a gente cobra isso, tá bom? As lâminas, gente, que eu quero, ainda tem uma dinâmica que eu quero fazer com vocês. A partir daquela pergunta, vocês anotaram? Anotaram, né? Aquela pergunta lá inicial sobre a docência e tal. Então, eu vou dividir agora o grupo aqui em salas. Aí é uma técnica, olha, é uma técnica que o Zoom possibilita, que é o breakout rooms. Então, se vocês forem dar aula e tal, o Zoom tem essa possibilidade. Por exemplo, você chega primeiro dia de sala, até você está nervoso também. Está iniciando. Hoje não, eu, por exemplo, já não tenho esse problema. Mas quando você vai estar começando, frio na barriga, aí vai começar mesmo a distância. Aí você usa uma tecnologia dessa. Você divide, faz uma pergunta. Aqui é a docência, né? Aí você divide os alunos ali, deixa que eles interajam, aí eles já se conhecem, já. Quando eles voltarem, já são outros alunos. Já estão mais soltos, já conversaram entre eles, já entende? Isso se chama uma técnica do quebra-gelo. Em aula presencial tem 1000 maneiras de fazer isso. Lembrem-se, gente, que sala de aula, não é só conteúdo. É isso, é emoção. É você tocar o coração do seu aluno. Às vezes o tema nem interessa para o aluno, mas ele sente vontade de estar junto, porque você o respeita, você dá tempo para ele, tá bom? Então, vamos fazer essa dinâmica. Eu acho que em 15 minutos, vou dar uns 15 minutinhos, e vocês vão ver que é pouco tempo. Agora, cuidem com o tempo, porque é automático, tá?
Terminou o tempo, fecha a sala e vocês voltam para cá, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Quatro grupos. As opções. Vou colocar 15 minutos. Ok. Então, o primeiro grupo, olha lá, vamos lá, já está todo mundo, vocês têm que assinalar, tá? Para entrar na sala. Rara, você tem que assinalar ali, Rara. Para você entrar na sala. Bárbara, quem que é a Bárbara? Bárbara não está? Rara? Gente, eu não sei o que foi que eu fiz aqui, que eu saí e voltei. Você tem que assinalar, assinalar. Não chegou um pedido para você para entrar na sala? Ou então eu vou te encaminhar. Ah, sim, mande de Chegou? novo, professor. Eu Vou pensei que eu mandar. tivesse saído aqui. Tá, então eu vou te mandar para o grupo 3, então, tá? É. Pronto, agora você dá o quê? Você tem que concordar. Chegou uma mensagem para você? Pronto.
Lara, você, você não foi para as salas, não? Não, porque travou meu computador, eu tive que reiniciar, professor. Ah, é? Espera aí, deixa eu ver aqui como é que eu posso... Ah, eu vou te encaminhar para o grupo 1, então, tá? Você Tá vai bom. chegar... Pronto. Aí você... Chegou uma mensagem para você?
É engraçado, tá tudo online, não sei. Peraí, às vezes o Tá sem áudio, professor. Não, eu liberei agora. Ah. Liberei agora. Estava Nós assustamos de novo. comentando dessa tecnologia, é o Breakout Rooms. Então, você consegue fazer um bom uso, inclusive durante a aula. Tem muito tempo para você usar o que mais um fundamento aí, gente, da aula, né? Para você diversificar a atenção dos seus alunos. Lembra, né, que eu falei, os 15 minutos. Então, você, na sua aula, para você quebrar um dos maiores adversários da docência, que é a monotonia. O aluno não está interessado, é normal. Então, você, como docente, você tem algumas técnicas. Então, você quebra a frequência da aula. Às vezes, por exemplo, a minha fala, por exemplo, é a fala mansa, que eu sou nordestino. Então, se eu começar a falar demais aqui, daqui a pouco tem um monte de vocês dormindo, né? Você é nordestino? Sou. De onde? Eu sou pernambucano, né? Eu nasci e cresci no Recife. E depois eu fui correr o mundo, né? Acabei parando por aqui. Enfim, então eu trago os vários Brasis, né? que tem no nosso Brasil, eu trago o meu sotaque, mas eu sou nordestino. Então, tem essa tendência da minha fala mansa. Eu aprendi, isso era um problema para mim quando eu comecei. Que eu tinha alunos, em alguns casos até engraçados, né? De alunos que dormiam profundamente nas minhas aulas, no início, quando eu comecei, que eu me achava, né? Eu achava que eu era um grande hipnotizador, né? Porque eu cheguei a marcar no relógio. 10 minutos tinha uma aluna de um curso de administração que eu dava logo no começo da minha carreira,
que a menina dormia de roncar na minha aula, sabe? Teve uma vez até que ela se espreguiçou, de tanto achou que estava em casa. Aí no início foi muito ofensivo, né? Achei meio que a gente é mais jovem, a gente não entende direito as coisas. Aí eu criei coragem, fui conversar com ela e ela me explicou que ela morava em Colombo e trabalhava lá no Pinheirinho, no outro lado. Então, ela dormia muito pouco, ela era arrimo de família, era uma jovem, uma aluna brilhante, que ela não precisava de mim mesmo, tanto é que ela passou por média, era aula de sociologia, sabe? Aula chata mesmo, aula horrível. Então, o que acontece? Ela dormia e ela não tinha nem problema comigo, porque eu sempre fui bem tolerante, assim. Então, ela sentava bem na frente, assim, dormia pra caramba. Quando eu perguntei e ela me explicou isso, eu falei, olha, então você pode dormir. Eu fiquei até lisonjeado, né? Porque ela conseguia descansar na minha aula. E aumentava o rendimento dela para a aula do segundo horário. Coisa que os outros professores não deixavam. Ficavam batendo na mesa, gritando no ouvido da menina, sabe? Era uma violência. Para mim, não fazia sentido. Só que para mim foi um aprendizado, porque a partir dali eu comecei a estudar melhor, a aprender mais como ser professor. Que, apesar de ser licenciado, eu não tinha prática, não fui estudar sobre isso. A arte de ser professor, e eu queria ser professor. Então, foi um divisor de águas. Teve um outro aluno, gente, que o cara muito jovem também, um menino bem fortão, assim, né? E ele dormia muito na minha aula. Caramba, um menino desse com 18 anos, não aguenta assistir uma aula, quando tiver com 40, está morto, né? Mas não, na verdade, por que ele dormia? Porque ele era lutador de MMA. Eu nem sabia disso, né? Eu sei que Curitiba é uma referência nesse tipo de esporte, né? Que é uma mistura das artes marciais. Então, ele treinava, gente. O cara treinava de manhã, e esporte de alto desempenho. O cara treinava de manhã 3 ou 4 horas e de tarde. Quando ele chegava na minha aula, eu abria a boca e ele dormia de babá na aula, né? Aí eu fui perguntar para ele disse isso. Mas era um menino ótimo, um rapaz muito... Então, veja, a docência é isso, né? Você vai aprendendo e percebendo que ocorre, não é porque o cara é um mau aluno, não gosta de você, não. Cada um tem uma história, né? Entendeu? Então, essa sensibilidade, se você é muito distante da história dos alunos, escapa e você, às vezes, trata com violência. E não dá. Professor, posso contar um caso de um professor na graduação? Era um juiz de direito, dentro daquele aspecto que o professor falou, né? Pegaram alguém com uma experiência para dar uma aula. E nós estávamos no 9º, 10º período, e ele era jovem, era bem jovem, tinha passado jovem no concurso, devia ter uns 27, 28 anos, mais ou menos, assim. E ele chegou e, aquele jeito bonachão, né? Pessoal, fique tranquilo, não vou fazer chamada, todo mundo tem presença e tal. E eu peguei minha bolsa e fui embora. E na mesma semana, por uma situação de trabalho, eu fui ter uma audiência com ele. E daí ele olhou para mim e falou assim, eu te conheço de algum lugar e tal. Eu falei assim, o senhor é meu professor. E ele já estava membro do Ministério Público, defensor público e tal. Aí ele falou, é mesmo, e daí, como é que foi minha aula? Aí eu
fiquei quieto, assim, fiquei vermelho e falei assim, ó, o senhor me desculpe, mas quando o senhor falou que ia fazer chamada, não ia fazer chamada, eu fui embora. Aí o promotor começou a dar risada e falou, ó, o senhor não está sob juramento ainda, podia ter mentido. Aluno é bicho danado. São certamente cada um tem casos interessantes na sua trajetória, né? Mas eu quero agora ouvi-los sobre a docência. O que é que vocês acham? Cada grupo pode indicar um para fazer os comentários, ou quem quiser, livre, né? Vamos lá, quero escutá-los. Professor, posso começar? Eu, o Fábio e a Letícia, a respeito das duas perguntas, discutimos que os elementos que a gente acha que é essencial para que um professor seja de excelência, em primeiro lugar, são o preparo, né? O professor ele tem que ter uma preparação antes de dar a aula dele. Ele tem que fazer a tarefa de casa, tem que organizar o conteúdo que vai ser dado, tem que estruturar toda a matéria, de modo que ele chegue no dia e dê uma aula completa e de uma forma segura, né? Outro ponto que a gente discutiu foi que o professor, além de ele ter esse preparo, ele precisa ter uma empatia, e essa empatia, ela precisa estar aliada com uma didática, ou seja, o professor não pode chegar na sala de aula vomitando conhecimento na cara dos alunos, sem que ele transmita isso de uma forma segura e com empatia aos alunos. Ou seja, não necessariamente você precisa fazer uma amizade com o aluno, mas você precisa transmitir esse conhecimento de uma forma didática, através de um método previamente estipulado pelo professor, e de uma forma empática, de modo que você consiga atrair a atenção do aluno, né? E não só isso, mas através do método que deve ser escolhido pelo professor, seja uma aula escrevendo no quadro, seja uma aula sendo dada por meio de slides, o método que o professor escolher, ele tem que transmitir a ideia de que aquele conhecimento que está transmitindo, ele vai ter um começo e um fim. Então, por meio do método que o professor sistematiza, seja através do quadro, o Fábio comentou que o Fábio disse que ele já deu várias aulas e ele escrevia no quadro, e ele mostrava para os alunos, por meio do método dele, que a aula dele teria um começo e um fim. A aula dele começava do lado esquerdo, por exemplo, do quadro, e terminava do lado direito. Ou seja, os alunos sabem em que momento vai terminar a aula e sabem como a sua aula vai começar. E assim você faz todo um sistema através de um método e consegue transmitir esse conhecimento de uma melhor forma possível. A respeito do segundo item, o que seria uma boa aula, a gente verifica que uma boa aula seria uma capacidade de transmitir um conhecimento, com empatia e com emoção. Foi justamente o que o professor falou, você transmitir o conhecimento, mas não de uma forma fria, né? Você não vai chegar despejando conhecimento na cara do aluno que você não vai conseguir atrair a atenção dele. E foi justamente isso que a gente discutiu, que não adianta nada você ter um conhecimento previamente sistematizado na sua cabeça e você não conseguir transmitir esse conhecimento com uma didática, com uma emoção, com uma empatia. Você não vai conseguir dar aquele clique no aluno, você não vai conseguir atrair a atenção dele para você. E outra coisa que a gente também percebeu é que, além disso, assim como o professor comentou, trazer casos práticos. Isso, na minha graduação, eu vi pouco, né? Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Paraná, e lá a gente tinha muita teoria, e eu vejo que muitos poucos casos práticos, né? Então, acho que isso faz total diferença no aprendizado do aluno, né? Talvez você trazer um caso prático, uma situação fática que aconteceu com você, mas que tenha correlação com aquele conhecimento que você está transmitindo,
faça com que o aluno aprenda de uma maneira mais fácil, e não necessariamente ele fique decorando, né? Ou seja, se você transmitir um conhecimento só na teoria, muitas vezes eu, por exemplo, tenho essa observação que você está fomentando muito que o aluno decore aquela matéria. Só que o problema é que você decorar, aí você vai ficar sujeito à memória, né? E a nossa memória, a gente sabe que ela é muito falha. Então, se às vezes você trouxer um caso prático, uma situação que aconteceu com você ou com um determinado aluno, talvez o aluno lembre daquela situação e faça um link entre a teoria que você passou e a situação fática. Então, acho que seria esses pontos que a gente discutiu, e acho que o principal objetivo de um professor que a gente viu é justamente transmitir esse conhecimento de uma forma organizada, através de um método, e estabelecendo uma empatia com os alunos. Muito bem, Klaus. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? O próximo grupo. Obrigado, Klaus. Obrigado à equipe. Quem era a equipe? Era o Klaus e... Era eu, a Letícia e o Fábio. O Fábio, né? A Letícia tem duas na minha lista. Você é qual delas? Eu sou a Letícia Gabriela. Letícia Gabriela. Tem uma outra Letícia também, que acho que não está presente, né? Mas tudo bem. Vamos adiante. Próximo grupo, gente. Professor, o nosso grupo, o Rodrigo, a Lara e a Rara. Rodolfo. Desculpa, Rodolfo. Eu sei que é o Rodrigo aqui. O Rodolfo, a Lara e a Rara, na verdade, somos os elementos, estamos quase todos parecidos aí, pelo visto. Nós chegamos entre nós sobre o conhecimento, né, que, na verdade, ele deve ter um conhecimento sobre aquilo que ele está passando, sobre aquilo que ele irá passar. Ele tem que ter isso bem resolvido, né, bem esclarecido para ele. A didática, né, saber transmitir o conhecimento de forma clara, para nós colocamos como elemento, porque ele tem que estar preparado dentro da sala de aula, né, além do conhecimento da didática. E sobre uma boa aula, para nós seria, na verdade, a organização, né? O professor organizado, né? Na verdade, ele tem que fazer, né? Ele teria que fazer o planejamento, que seria o plano de aula, depois a organização por si só, de ter esse conteúdo, né? De uma certa forma, para que os discentes pudessem, né, ter acesso ou algo assim. Ele sabia transmitir o conhecimento e prender a atenção dos alunos, né, da forma, na verdade, eu não sei qual a metodologia, daí acho, né, que seria usado, seria, na verdade, um método que ele usaria para prender a atenção dos alunos do conteúdo que seria passado. Seria isso, professor. Nós ficamos aqui, obrigado, professor, debatendo um tempo sobre a didática, né, o que seria uma boa didática, né? Porque a gente fala assim, o professor tem que ter didática. Daí a gente comentou dos professores que utilizam o quadro, do professor que utiliza um PowerPoint, uma transparência, uma impressão, né? Então, daí por isso que nós chegamos nessa questão que a didática seria transmitir o conhecimento de forma clara, né? E buscando aquele percentual que o professor comentou, né? De tentar atingir os 10%, os 30% e os 60% lá, para que todos saiam com uma noção ali do que você está falando. Muito obrigado, Rodolfo. O próximo é o último grupo. Acho que somos o último grupo, então foi eu, a Stephanie, a professora Liana, né? E a Bárbara Luiz. É Liana ou Liane? Não ouvi no começo, professora. É Liana. Liana, professora Liana. Então, fomos nós que batemos um papo ali sobre o assunto. É mais uma repetição do que os colegas já adiantaram, né, de forma geral. Eu anotei algumas palavras que nós falamos lá durante o debate. Então, assim, a gente sempre destacou que é legal quando o professor consegue ter uma pontualidade, uma assiduidade, domínio do conteúdo e também domínio de sala.
Eu acho que isso vai muito ao encontro do que o pessoal já falou, né? Então, quando o professor tem uma certa empatia com a turma, ele pega a dinâmica da turma, se é o quadro que ele vai usar, ou se são os slides que ele vai passar, que ele consiga entender como que a turma funciona, né? Eu acho que cada turma acaba tendo uma dinâmica e muitas vezes acaba sendo um papel assim, ou o professor ele confronta a turma, né, para colocar para impor a sua dinâmica, ou ele também consegue se adaptar àquela dinâmica da turma. Então, talvez isso seja uma pontuação bem importante. A gente também pensou, assim, o que é ruim, né? Vamos ver o lado negativo. E daí é aquele professor, muitas vezes, que prepara a aula super bem, faz slides extremamente bem elaborados, mas acaba que meio que só lendo aqueles slides, assim, não trazendo um conteúdo para além daquela informação. Então, isso é uma coisa, assim, que é negativa de uma aula de excelência, né? Isso não seria uma aula de excelência. Em relação à segunda pergunta, o que é uma boa aula? A gente imaginou que uma boa aula é aquela que prende a atenção dos alunos, tendo uma participação efetiva, que o professor também seja um receptor do saber dos alunos, valorizando as suas experiências. Então, assim, imaginar que a turma realmente seja uma troca. O professor está ali, é muito positivada a nossa forma de lecionar, né? Então, o professor está ali como detentor do conhecimento e transmitindo aquilo, mas que a gente consiga cada vez mais interagir com as turmas, porque eu acho muito legal quando você consegue usar alguma coisa no seu dia a dia. Então, eu usei numa peça esses dias uma citação do Bobbio, que a gente fez um fichamento aí, eu coloquei e fiquei mó feliz aí, pareceu, nossa, tudo valeu a pena ler lá, resumir, fichar, agora tudo tá ótimo. Lembro também no começo da faculdade, lá, quando eu estava fazendo estágio, daí começou a aula de processo civil, o professor deu uma aula sobre citação lá, e eu vi, nossa, isso vai ser muito legal para colocar na petição lá, sobre o prazo da citação. Então, acho que essa parte que eu acho que foi o Klaus que destacou, né, assim, ser prático. Eu sou uma pessoa que aprende muito com a prática, mais do que me debruçar durante noites lendo um livro. Parece que quando eu consigo utilizar uma vez aquele conhecimento na prática, ele agarra e eu consigo levar ele por mais tempo. Então, acho que foi essas pontuações que a gente colocou. Acho que o pessoal também já falou bastante aí, professor. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Eu vou agora voltar para as nossas lâminas. Antes, eu quero comentar o seguinte, ó. Vocês estão sentindo que eu estou o tempo todo interagindo com vocês, não? Vocês se dão conta disso? Por quê? Por conta de pôr em prática essa concepção de aula. É Agora evidente. Oi? Está ouvindo? Agora que você falou é verdade. Toda hora a gente está interagindo. Toda hora. Eu não tinha reparado até você comentar. Vocês são cobaia, né? Olha só. Então é mentira aquilo que às vezes a gente ouve de professores que não são, na verdade, professores, dizerem que os alunos não querem nada com nada, que eles não participam. Não, eu provei que nas minhas aulas da graduação que eles interagem. Eles interagem. Quando você consegue valorizar, sabe? Valorizar o que eles querem fazer, o que eles querem discutir. Então, cabe ao docente ter essa plasticidade adaptativa. Não é se curvar, né? Fazer tudo que é aluno. Não é isso. Você tem um programa, você tem uma proposta. Fale, Bruno, pode falar. Só para contar uma história, eu tenho um primo que é médico e professor universitário lá em Campo Grande. Então, veio com a minha vida difícil aí nos jantar em família. E uma vez ele estava, não vou dizer se vangloriando, né, mas ele estava contando, não, as minhas turmas, minha mãe estava perto, né, pedagoga, ele falou, não, as minhas turmas não adianta, ninguém passa direto, todo mundo tira nota baixa, porque eu sou um professor muito duro, os alunos não querem nada com nada. Foi bem nessa história, assim. Daí minha mãe falou assim, mas todos os alunos vão mal na prova? Ela falou, não, todos os alunos, ninguém passa direto. Então talvez o mau professor seja você, né, que não está conseguindo transmitir o conteúdo que você está exigindo dos alunos. Eu acho que é bem nesse cenário assim, né? Não adianta, se todos os alunos estão indo mal, quer dizer que a dinâmica está errada, né? E se a dinâmica está errada, se a dinâmica é de troca, com certeza o professor também tem que rever alguns conceitos. Não adianta ele persistir, insistir naquilo,
se ele não está conseguindo transmitir, né? Senão realmente cai naquilo lá. Não, isso aqui é só um bico mesmo, eu vou lá, falo um pouco e vida que segue. Excelente exemplo, viu, Bruno? Muito bom, muito interessante, porque é um exemplo adequado ao que a gente está discutindo aqui. Veja, essa é a ideia dos exemplos que vocês foram trazendo. Lembra que eu falei no início que, às vezes, o professor ele se confunde, transforma a aula dele em comentar os casos práticos da vida dele. Isso quando o cara não vai falar da vida dele em particular. Aí é um desastre, gente. É a antidocência. Tua vida não interessa para os alunos. E é até bom você se preservar disso. Preservar a tua família. Então, não comentar um caso ou outro, assim, mas, por favor, não é Facebook, né? O pessoal fica colocando tudo lá e... Então, não dá para fazer isso, tá bom, gente? Então, esse exemplo do Bruno cai bem dentro dessa visão, desse padrão da antidocência. Porque aí o cara responsabiliza os alunos e tal, e não assume que ele tem a responsabilidade. E é evidente que vai ter alguns casos de alunos que você não tem como você alcançá-los, mas ele não quer. Então, se o cara não quer, não adianta você aprender a soltar fogo pela boca, que você não é por aí, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um apanhado que eu fiz das turmas anteriores. Mas eu queria só mostrar para vocês o seguinte, que eu estou demonstrando aqui como que você pode conduzir uma aula. Eu não estou só teorizando sobre isso. Você conduzir uma aula de forma interativa, usando a tecnologia. Então, vocês podem usar esses recursos, usar essas técnicas, usar tudo isso para se aproximar dos alunos, né? Entender melhor os alunos. Quanto mais informações, você pode usar isso ao seu favor e ao favor do coletivo. Porque uma sala de aula, gente, a preocupação mais central do professor é formar uma alma coletiva, para que o cara se sinta à vontade, ele se sinta livre para se pronunciar, entende? Você não pode ser um censor, ficar corrigindo os alunos, dando lição de moral em aluno. Não é a tua função, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar. Assim, se você quer dar lição de moral, você abre uma igreja e vai chamar seguidores, tá? Não na sala de aula. Sala de aula não é para isso, não. Então, vamos ver. Deixa eu mostrar aqui. Então, excelente a devolutiva de vocês. Aí agora, gente, alguns pontos que eu considero importantes para... Aqui, ó, minha posição sobre a docência. Ela não pode, não é para ler nada disso. É só para mostrar que a docência, isso é muito comum no campo jurídico, tá? Ela se torna um bico, porque o cara valoriza, né? Valoriza o escritório dele, quando ele está ligado também à academia, valoriza o prestígio, tem todas essas questões aí. Mas não é o centro da atividade dele não é a docência. E ele não se prepara para isso. E, por outro lado, a instituição de ensino que faz isso, que também é comum e é denunciado nesses textos que a gente tomou contato, e vocês vão ler também para alguns, né? É que a instituição também se vale disso, né? De ter um magistrado, ter um juiz, ter um desembargador, tal. Aquilo ali também atrai aluno dentro de uma lógica de mercado. Eu não tenho nada contra a lógica de mercado, mas, para mim, a educação não é mercadoria, tá? Isso eu não abro mão, tá? A educação é muito mais do que isso. Então, é uma via de duas vias. São duas vias, na verdade. De um lado,
o cara que usa a academia para valorizar e diz, eu sou professor lá da instituição tal. Se tiver nome, então. E do outro lado, a instituição, né? Que também se vale disso para atrair alunos. Olha, o fulano de tal é promotor, é não sei o quê e tal. Não, isso não é generalização, tá, gente? Porque eu diria o seguinte, os professores que nós temos no nosso programa são vários magistrados e os caras são brilhantes como professores. Entendeu? Então, quer dizer, não dá para a gente criar regra geral, tá? Baseado em alguns casos, mas que são casos que a gente poderia começar a tentar mudar esse quadro. Então, não pode ser um bico, né? Eu já comentei sobre isso. E aqui a visão da docência para as turmas anteriores. Olha o que eles escreveram, pegaram palavra-chave. O que é a visão da docência? Inspiração, referência, exigência, compreensão, vocação, respeito, cuidado, desespero. Esse foi bem engraçado, esse menino aqui. Foi numa turma que ele estava num momento desse como vocês, né? E aí ele descobriu que no estágio docente ele tinha que dar uma aula, né? E ele nunca deu aula, nada, ele ficou desesperado. Aí ele escreveu essa palavra aqui, eu nunca esqueci disso. Dedicação, desafio. Veja, é muito difícil você encontrar, por isso que eu escrevi, né, um docente ideal. É muito difícil encontrar alguém que tenha todas essas caras. Se o cara tiver tudo isso aqui e outras qualidades, ele é um anjo, né? Não é um professor, é um santo. E ele precisa de uma estátua para ser canonizado. Claro que não é assim. Vai ter professores que têm mais inspirador, que te desafia. Tem professor que é casca grossa, mas é compreensivo. Então, sabe? Tem de tudo. Mas o ideal seriam esses elementos aqui, né? E outros mais que vocês também trouxeram, que é a questão da empatia, a questão dos conteúdos, né? Realmente também você não pode confundir o professor que é um enrolão, que toma cerveja com os alunos e tal, mas não dá aula, né, gente? E aí? O cara é legal, vai ter o tipo de aluno que vai adorar aquilo, o cara é gente boa, é meu amigo, mas se o cara entende que ir para a sala de aula como aluno é para isso, está valendo. Mas se o cara entender que sala de aula o cara vai por outros propósitos, uns mais profundos, outros não, mas ele vai perceber que o cara é gente boa, mas não é um bom professor. Entenderam? Então, a concepção de aula, eu já falei, já dei exemplos. Concepção de aula na minha compreensão e a partir da minha experiência como educador. A primeira delas é a interação. É isso que eu tentei exercitar com vocês aqui. A segunda, gente, é escutatória. O que é escutatória? É você não interromper seu aluno. O aluno quer se pronunciar e você atropela o cara, sabe? A escutatória é uma arte também. Então, você vai aprender ao aluno falar e você dá um tempo para ele, que o próprio aluno escute o que ele está falando. Às vezes é uma bobagem, mas não é você que vai dizer para ele. Isso é uma técnica, tá? Quando você usa o silêncio, que não há nada de mal em ter o silêncio em qualquer interlocução. Então, você permite que o aluno escute o que ele mesmo falou. Às vezes é um cara engraçadinho, quer te colocar na parede, sabe? Então, você não responde, ou melhor, você responde com o silêncio, deixa que o cara... E depois você toca sua aula. Mas nunca polarize com o aluno, não faz sentido isso, tá bom? Aula, gente, não é palestra, não é lugar de exortação. Você ficar
querendo dar lição no aluno como viver, como... Não é isso. Tá bom? Agora, alguns dados fundamentais para vocês, candidatos a docentes. Isso é fundamental, vem das pesquisas da neurociência. Então, olha, gente, percentual de aprendizagem. Todo professor deveria saber disso e ter no sangue isso. Para não esperar dos alunos uma coisa mágica. A aprendizagem é um processo, é um exercício. Se o cara não se esforçar para sair do ponto A para o ponto B diferente, não é culpa necessariamente do professor. O cara não quer paciência. Mas é um exercício, é um processo que exige esforço. Aprendizagem significa modificação nas relações sinápticas do cérebro. A pessoa que aprende alguma coisa significa que o cérebro dela se modificou, senão ela não aprendeu. É engano, ela se enganou, entendeu? Então, veja, quando você assiste só uma aula, o método, a dimensão passiva, né? Olha só, 5% só. Então, no percentual, né, de 100%, só 5% considerando que você estava prestando atenção. Veja que é muito pouco, gente. Aí depois, a leitura, 10%. Também é pouco. A releitura já vai aumentando. Resumo e mapa mental. Vai saindo, vai migrando de uma posição passiva para uma perspectiva mais ativa, que é a aprendizagem, isso. Tá? É o cérebro em movimento. Então, se você estimula seu aluno, né, a fazer você tem que saber fazer. Como é que faz um mapa mental? Aquilo que eu mostrei antes, com as falas dos alunos, aquilo é um mapa mental, entendeu? Então, você deu o assunto e você pode dar como tarefa. Por isso que a aula tem que ser, não é uma palestra. Então, você deu o resumo, o cara foi estimulando a fazer o resumo e um mapa mental do assunto que ele estudou, que ele leu, aumentou para 60%. Aí depois, exercícios e revisões regulares do conteúdo, 80%. Notem que é uma questão do manejo da informação. Porque a informação é diferente do conhecimento, tá? A informação, ela está dada, né? Está jogada lá. O conhecimento passa pelo sujeito, pela a reelaboração do sujeito cognoscente. E depois, gente, o fechamento disso. Quando você é instado a ensinar, por isso que a Letícia falou que os pais dela faziam isso, né? Pediam para ela relatar o que ela estudou. Então, eles já tinham essa compreensão. E quando você aprende mesmo, quando você é capaz de traduzir, né? De apresentar o assunto com seus próprios termos. Então, aqui estão 90%. Eu lembro do meu filho pequeno, nessa época, que era exatamente isso. Toda semana eu dava um livro para ele ler, livro que ele gostava, livro infantil e tal. E ele tinha que me contar. Ele me contava. Então você vai... Então, tinha um dia reservado e ele me contava. Do jeitinho dele, ele contava. Era isso. Com o tempo, ele desenvolveu muito essa capacidade, que é uma técnica de aprendizagem de verdade. Entenderam? Então, parabéns aos pais da Letícia por essa técnica. Não sei nem se eles tinham consciência do que estavam fazendo, mas é muito importante isso. Tá? Aí, assim, ó, isso aqui é resultado da neurociência, né? Como e quando aprendemos. Ó. Então, eu recortei isso, é uma síntese de tudo que eu estudei sobre a neurociência, sobre o movimento do cérebro. Veja, gente, se você é docente, você não tem o mínimo de ideia de como que seu aluno e como você aprende,
tem algum problema aí, entendeu? Por isso que o professor ele não pode ser um improvisador, ele tem que se preparar. Então, olha, as palavras, as primeiras letras, né, formam ACRA. Então, olha só, o primeiro ponto é a atenção. Essa atenção são aqueles 15 minutos que eu falei para vocês. Por isso que você tem que mudar a sua frequência da aula. Entenderam? Você vai, daqui a pouco você toma uma água, fala de outra coisa, né? Mudar a frequência da aula é um pouco isso. Como você interage bem com os alunos, você pode, depois daquele tempo lá de 15 minutos, você chama a atenção do aluno, faz uma brincadeira, muda. Isso significa dar uma outra mexida com o cérebro. Você quebrou a frequência. Gente, isso é técnica de ensino. Então, a primeira, a atenção, depois a compreensão, a retenção, o armazenamento e a repetição, que é o relembrar. Muitas vezes a gente acha que você aprendeu só porque você prestou atenção, né, na aula. Não. É o primeiro passo para a compreensão. Quando o aluno, por exemplo, não tem a atenção, você não consegue ter a atenção do aluno já, esqueça que esse cara nunca vai aprender nada da tua aula. É um caso perdido, tá? Então, na verdade, esses são os passos. Ó. E como que você prova que o aluno, você tem para você a prova de que o aluno aprendeu? Quando ele consegue, sim, ó, explicar com os próprios termos e dar exemplos próprios, a partir de casos práticos que ele vê. Como aconteceu aqui quando o Bruno deu exemplo dele, o Rodolfo deu exemplo, entendeu? Pronto, ali é a prova de que o cara aprendeu mesmo. Tá bom? Então, gente, esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês terem como referência. Entendeu? Você vai preparar a sua aula, os seus slides. Vejam aqui, ó. O slide tem tudo a ver com isso aqui. Entendeu? Tem que ter relação. Você pode até não comentar, mas deixa ali que o aluno ele vai olhar também, porque tem imagem, uma imagem bem humorada. Você não precisa ser sisudo para preparar a aula, você sempre carrancudo, não dá uma risada para os alunos. Não, é o contrário, né? Tá bom? Bom, isso aqui eu não vou comentar, porque eu já falei. E aqui são os critérios que eu vou disponibilizar para vocês, mas são os critérios que eu vou usar para analisar a experiência em classe, tá? A simulação. Mas serve para qualquer apresentação que vocês forem fazer em sala de aula. Se apresentar, né? O cara chegar, diz teu nome, né? Vale a pena vocês vão na graduação, vocês dizerem que vocês são alunos do mestrado, que você sabe que estão fazendo um estágio de docência, a atuação profissional de vocês. Isso é importante, gente. Os alunos saberem, né? A posição do professor é uma posição de referência, para o bem ou para o mal. Tá bom? Nunca se desculpe, né, gente? É muito horrível você o cara chegou atrasado. Não se atrase. É indesculpável o atraso. Ah, mas os alunos não chegam problema dos alunos. Você tem que... Qual foi o nosso compromisso aqui? Às 18h30 eu falei que vamos começar às 18h30. O aluno, no caso vocês, alunos, vocês chegam a hora que vocês quiserem, mas o professor não, tá bom? Esse negócio aqui de nunca se desculpar por exemplo, o cara chegou atrasado na aula e fica dando desculpa. Ah, porque aconteceu isso, aquilo. Não. Se você atrasou por algum imponderável, você não precisa dizer.
Entendeu? Você chega e começa a tua aula. Mas não faça essa indelicadeza e ficar se desculpando, né? Não. Comunicação, veja bem, a comunicação verbal, gente, a palavra escrita ou oral, ela equivale a menos de 50%. Então, vale a pena prestar atenção na comunicação não verbal. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar. A comunicação não verbal, os gestos, as expressões faciais, os olhares, quando você na presencial, você nunca perde o contato visual com seus alunos. Transmite confiança isso. A postura, né? Você vai dar aula, pode chegar se encostando no quadro, sentado em qualquer jeito. Não, tem postura, tal, entendeu? Alguns erros comuns. A gesticulação, você tem que usar a seu favor, né? Mas não demais. Gesticular em demasia, sabe? Aquele cara que fala mais com o braço. Não, tem um limite. Esses gestos aqui, eles são poderosos, mas eles têm que ser pensados, né? Para você não fazer esse tipo de cometer esses exageros. E o controle de voz, gente. Tá? Você pode, veja, tem alguns exercícios que você pode fazer para aquecer, né? Aquecer sempre que você for dar aula, exercício respiratório. Então, vocês estão percebendo quantos elementos, né, para você se tornar um profissional do ensino e saber o que está fazendo, não improvisar e não se acabar, né? Não forçar demais a sua voz, que é o teu instrumento de trabalho. Então, tudo isso você tem que ter esses cuidados, né? Cuidados. Aí depois, o 8, o controle do medo, tudo isso com exercício de respiração, né? Planejamento, né? É o que a gente já discutiu, apareceu aqui na fala de vocês. Nunca se apresse para iniciar a fala, né? Essa coisa de querer dizer tudo. Aula é cadência. Você quebra essa cadência com mudança da frequência e tal, entende? Mas você não pode ligar o interruptor e sair falando um monte de coisa. Não é por aí, né? A respiração, que é fundamental. A comunicação interpessoal. Ter confiança, né, na sua imagem, que você não vai agradar todo mundo nunca. Entendeu? Saber ouvir, que eu falei na escutatória. E saber ouvir com sinceridade, né? De ouvir mesmo o aluno, e dar um espaço para ele, mas também não tem o exagero de aluno que quer monopolizar a aula. Você é o docente, você tem que cortar. Delicadamente, mas você tem que cortar. Senão, você perde a turma. Tá bom? E a adequação da linguagem. Para quem você fala, né, o assunto, a mensagem a ser passada. Tudo isso são elementos que você precisa ter presente para que exerça uma docência com um mínimo de qualidade e respeito para com os seus alunos. Bom, alguma questão que vocês gostariam de comentar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, gente. Então, para encerrar, alguém comentou aí na questão da organização da aula, né? Essa foi uma aula que uma aluna apresentou em uma das turmas anteriores que eu guardei, né? Olha o que ela fez, né? Um exemplo de aula. Não é para ler, não, só para entender, só para ver como que ela organiza o quadro. Eu fiquei assim, maravilhado.
usando o quadro negro, quadro branco, no caso, que é um quadro, que é um recurso extraordinário para você construir uma aula. Eu escutei muito vocês falarem em transmissão de conhecimento, né? Cuidem um pouco, né, com essa ideia de transmissão. Pensem na ideia da troca. Da troca. Alguém falou isso, né? Acho que foi o Bruno. Da troca, né? A aula, na verdade, não é transmissão, né? Transmissão é a coisa mecânica. Você liga o rádio, ele transmite. Mas o aluno não é isso. O aluno ele é ativo, ele precisa que você interaja, que você... Tá? Então, em vez de transmissão, é mais uma troca, uma relação bionívoca. Então, e esse aqui foi um exemplo de aula que a menina, como ela fez, uma boa parte inicial da aula. Ela preparou o quadro, tudo que ela ia falar, de forma muito didática, com os conteúdos. E depois ela ia discutindo com os alunos. Eles tinham lido, né? Tinha sugerido a leitura antes. Eu achei assim, veja, sem recurso de tecnologia, de slide, de coisa nenhuma, usando um quadro, que é um excelente... E talvez a gente não perca nunca, né? Esse recurso que é o quadro. Tem que saber usar, né? Bem organizado. Pode falar. Tem uma professora, Alessandra Marilac, talvez outras pessoas aqui já tenham tido aula com ela, devam conhecer. Ela fazia justamente isso, ela chegava na sala, eles pegando o quadro inteiro, os tópicos, as numerações, assim, tudo certinho. Depois ela vinha na aula explicando ponto por ponto daí. Eu lembro que eu anotava, como ela colocava no quadro, e ia deixando uns espaços, assim, umas 3 linhas em cada um, para poder depois anotando o que ela ia complementando. A aula dela era boa, era uma matéria bem difícil, que era questão de cheques, notas promissórias, cada um vai tendo seus requisitos, mas eu peguei muito bem essa disciplina dela. O que eu queria colocar, professor, é que eu tenho uma letra, por exemplo, ilegível. Ilegível. Se eu escrever alguma coisa dessa aí no quadro, provavelmente o professor não ia tirar uma foto, ou ia tirar uma foto para usar de exemplo do que não fazer. É impossível. Então, assim, eu vou ter que optar pelo slide, tese, ou alguma coisa assim, né? Que eu acho que ia falar exatamente isso também. É uma aula sem uma dinâmica mínima, assim, pelo menos eu, enquanto aluno, parece que é mais difícil de prender muito a atenção, sabe? Eu ia comentar a mesma coisa que o Bruno, que o quadro tá lindo e a letra mais ainda, que se fosse para eu escrever no quadro, ia ter um sério problema. É assim, então, você já tem consciência de que é um limite, né, de vocês. Então, o que acontece? Ou você enfrenta isso e começa a treinar para melhorar a sua letra, porque é um recurso importante, ou foge dele, né? Vai usar slides, fazer, enfim, entendeu? Mas é você que vai ver se vale a pena, né? Insistir, investir nisso. Porque pode ocorrer também, Bruno e lá, você chegar em algum local e não ter recursos técnicos. Certa vez eu fui convidado para fazer uma aula na especialização perto de Foz do Iguaçu, né? Coronel Rondon. E era uma escola da prefeitura, os professores estavam ávidos por conhecimento, pelo curso de especialização que a gente levava lá, era itinerante. E cheguei lá, eu preparei slides e tudo mais. Então, cheguei lá, não tinha nada disso. Não tinha nada, eles se desculpando, né? O pessoal me recebeu super bem. Aí eu pensei, bom, mas o mais importante aqui não é a tecnologia nem nada disso, são os alunos. Então, o que eu fiz? Eu fui na cancha e a gente fez uma aula peripatética, né? Uma aula, era calor, estava bem quente. Então, a gente construiu a aula, fiz um círculo na cancha e ia fazendo ali, construindo no carvão, fazendo
Foi a aula mais criativa que eu já dei na minha vida, nunca esqueci. Mas o que, veja, joguei fora o slide, joguei tudo, porque não adiantava. Não adiantava, não ia ter como. Mas tinha os alunos que queriam. Então, essa flexibilidade, né? Veja, ele não, até o quadro que eles tinham era ruim, né? Era um precário. Eu falei, não, então vamos fazer diferente, vamos lá fora, vamos... Foi uma coisa maravilhosa, assim, veja, nunca saiu da minha memória. Das diversas experiências que eu tive, essa foi uma das melhores. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu considero o que eu tinha de dizer de orientações, já passei. Vocês construíram aquele grupo no WhatsApp? Sim, professor, o senhor me passa o telefone de volta, porque aquela hora a sala caiu, eu não consegui anotar para incluir o senhor. Já passo. Eu escrevi ali, você consegue ver? Não, vou mandar de novo. Obrigada, okay? Professor. Então, beleza. Então, aí uma vez que você me faz esse grupo, aí eu já mando o plano, essas lâminas para vocês terem guardadas. Tem mais outras questões que eu achei desnecessário comentar, tá bom? Professor? Pois não. Quando tem duas pessoas com o mesmo tema, são 20 minutos para cada uma ou tem que fazer em dupla, assim, e dividir o tema? Como é que funciona? Ou não pode ter duas pessoas no mesmo tema? Quem que está falando, gente? É a Rara, professor. É que eu tô com a câmera desligada porque tá travando bastante. Ah, tá certo, tá bom. Rara, você está falando da graduação ou da simulação em classe? Da simulação em classe. Ah, tá. Então, vão ser 3 alunos por oficina, mas são temas diferentes. Então, por exemplo, eu vou ter que escolher 3 temas. Não, querida, eu vou passar para vocês. Espera aí, eu vou passar para vocês o... Acho que você está confundindo. Falta... Sim, pode falar. O que você está junto com a Bárbara no grupo, que vocês são o tema 10, eu acho que é o tema que a gente vai ter que lecionar na graduação, Rara. Isso, eu estou confundindo? Na graduação, se for na graduação, vai ter uma aula daquelas que vai ter 2 pessoas. Porque nós temos 12 pessoas aqui e temos 11 encontros na graduação, entendeu? Então, são momentos diferentes. Veja, na graduação, é uma aula de 60 minutos. É uma aula... Entendi. Com o tema lá, um daqueles temas, né? Agora, para nós aqui, são só 20 minutos. E é você sozinho, ou melhor, você e Deus. A gente Entendi. nunca está sozinho, né? Entendi. Tá bom, obrigada, professor. Ficou bem claro, né, Rara? Sim. Tá bom? Por que sozinha? Porque eu quero, na simulação é interessante, e são 20 minutos, então nós vamos avaliar a tua capacidade de gestão do tempo e conteúdo em 20 minutos, dentro desses princípios que eu orientei aqui, né? Tá bom? Professor, por gentileza, tenho uma dúvida. Que dia? Nossas aulas são a cada 15 dias, não são? É isso? Exatamente. Então, por exemplo, no dia 11/3, que é a minha aula na quinta-feira,
vai ser antes de eu poder fazer o treinamento na sala, não vai? Vai. Tem esses... Nossa, você é uma abençoada, Stephanie. Que você vai lá, você vai ser como é que fala? Cobaia. Cobaia mesmo, sabe? E olha, gente, aí ó, é a coisa da sinceridade. Não tem como não ser assim. Todas as turmas sempre tem esse momento, mas eu quero que vocês olhem para isso como um aprendizado, porque você vai lá sem ter tido vai ser invertido, né? Esse exercício em classe, de certo modo, prepara a gente prepara o aluno para... Mas toda a turma tem isso, e felizmente é você, Stephanie. Você é Joga uma na pessoa... fogueira, depois trata as queimaduras, né? Exatamente, você é uma abençoada, ungida, você, viu? Tá bom? Tá Não tem bom, como. tudo bem, vamos lá, não tem problema não. Isso, olha aí, eu gosto assim, tá vendo? Porque, na verdade, depois você vai dizer, nossa, eu poderia ter feito diferente, qual foi a bobagem que eu fiz, sabe? Tudo isso é importante, porque cada experiência vocês vêm para cá, e eu sempre gosto que vocês relatem como é que foi, sabe? É um pouco isso. Essa é a ideia do estágio, né? Bom, gente, para encerrar, eu gosto sempre de fazer uma avaliação e ouvir, né? O que é que vocês acham? O que é que vocês acharam? Se está longe das expectativas? Vamos lá. Começar com o Bruno. Deixa eu fazer Bruno. uma perguntinha antes. Opa, tenha bondade, querida. Então, a gente pode passar um texto para a turma ler previamente? Um texto curto, só para não chegar na aula crua? Ou melhor só dar aula sem passar texto antes? O que o senhor acha? A aula lá da graduação? Da graduação. Da graduação é o seguinte, gente, é pelo tema, aí é mais um desafio para a docência. É um tema, e vocês, uma vez que tem o tema, vocês dão uma pesquisada, aí, ó, junta, né? Não existe docente bom que não seja pesquisador também. Por isso que você faz mestrado. Então, você faz a pesquisa e prepara o que tem de melhor para levar para os alunos. Entendeu? Docência é isso. Toda hora aparece esse tipo de imponderável e você tem que resolver, né? Você não pode chegar lá e se desculpando. Olha, gente, não é aluno. Veja, outra coisa, gente. Vocês na graduação e na simulação, a postura, você não é apresentação de trabalho. Essa fase, até nas disciplinas do mestrado ainda tem isso, né? Apresentação de trabalho. Não é isso. Você é docente. É outra postura. Você é o docente, é você se posicionar como docente, tá? Não é aluno apresentando trabalho. Não faz sentido, tá? Pega até mal, né? Fazer isso, tá bom? O pai chegou. Tá bom, gente? Então, eu vou passar... Gente, então, desculpem, antes de terminar, eu ainda tenho que mostrar uma coisa, que são os textos que eu vou mandar no grupo do WhatsApp com a sequência, né? Então, eu vou fazer diferente, eu vou preparar isso, tá? Vou preparar isso durante a semana e vou mandar depois, porque agora a gente acho que já está o momento de encerrar, tá bom? Então, eu vou preparar e enviar os textos com os nomes de vocês, tá? Cada capítulo e as datas, desde a oficina 1 até a oficina 4. Eu vou usar essa prerrogativa de professor e eu vou definir isso, tá bom, gente? Para a gente não avançar muito, porque essa aula ela tem que ser mais breve, em função do cansaço também. Aí o comentário que eu quero é que cada um de vocês faça um comentário breve, o que é que vocês acharam, né? É por aí mesmo? Vocês acham que a oficina, essa técnica que a gente está usando é por aí mesmo? O que é que vocês corrigiriam? Tá? Vamos lá, começar com o Bruno. Bruno.
Eu gostei da metodologia, professor. Gostei da abordagem. Gostei de ter essas aberturas para participação. Acho que a gente acaba sendo um pouco prejudicado por causa do vírus, mas isso não é culpa de ninguém, né? Realmente, eu acho que em sala, tendo a dinâmica, acho que seria bem proveitoso, até porque o que a gente espera na vida no futuro é talvez dar aula em sala mesmo, presencialmente, não por vídeo, né? Mas eu acho que vale a experiência, sim, vale o aprendizado. E eu gostei, professor, gostei bastante, gostei da sua fala também sobre educação não ser uma mercadoria, até porque se a educação virar uma mercadoria, o conhecimento acaba virando, sei lá, as pessoas começam a ter o conhecimento para si, né? Começa a capitalizar isso, e isso pode ser algo bem negativo, né? Então, eu gosto muito dessa forma de pensar e estou bem ansioso aí pelas próximas aulas. Valeu, Bruno. Rodolfo? Professor, acho que está dentro do que a gente, pelo menos eu esperava, essa parte prática, né? Essa discussão, né? E até o professor colocou alguns aspectos que me aliviam na parte da docência. Primeiro, a gente não vai agradar todos os alunos, né? E eu fico um pouco contente com isso daí. Mas acredito que a gente está dentro do que todos estavam vindo buscar aqui, essa questão prática aí da docência. Ok, Rodolfo, muito obrigado. Liana? Ô, professor, eu já estava quase era dormindo. Hoje o dia foi puxado, desde de manhã, com a aula magna, né? Aí tivemos aula à tarde agora, mas tudo bem, é assim mesmo, faz parte, né? Mas eu quero lhe dizer que até aqui, eu não estou arrependida de ter optado em fazer essa disciplina, né? Assim, essa interatividade sua, né, com a turma, fazendo com que a gente realmente participe, isso, assim, é de fundamental importância para que realmente a gente venha adquirir, né, cada vez mais conhecimentos, porque principalmente agora, né, que nós estamos vivendo esse momento de aulas online, então, assim, a minha expectativa, ela ainda continua muito grande pela realização da disciplina. Ok, muito obrigado, Liana. César, por favor. Então, professor, como os demais aí, está dentro da expectativa daquilo que eu criei quando procurei fazer a disciplina, né? Então, na verdade, até a preocupação é isso, como seria a prática nossa, né? Porque o objetivo nesse momento também é como seria, na verdade, a nossa situação prática, o contato com os alunos e como seria isso. Então, o professor está superando aí, está deixando a gente bem contente. Ok, César, muito obrigado. Klaus? Professor, que era o que eu esperava da disciplina, que fosse uma disciplina mais prática do que teórica, né? Justamente porque permite com que a gente atue mais, né? Atue em paralelo com o senhor e tenha essa possibilidade de lecionar para a graduação e lecionar aqui para os demais colegas, né? Para que a gente seja avaliado e consiga treinar e aperfeiçoar os nossos defeitos antes de colocar isso em prática, né? Então, acho que essa disciplina aí, pelo menos para mim, vai ser muito proveitosa, porque é aqui que a gente tem que aprender, né? Tem que errar aqui e não errar lá fora. Então, acho que, para mim, atendeu 100% das expectativas e tenho toda a certeza que vai ser muito proveitosa. Ok, Klaus, obrigado. Lara? Professor, estou bem feliz também por essa disciplina ser bastante prática. É um pouco diferente de tudo que a gente está tendo no mestrado, que é muito teórico, e foi bem o que eu estava esperando. Estou bem feliz. Feliz de ser ministrado pelo senhor e pela professora Sandra também.
Os nossos dois professores, que todo mundo Ok, tem no Lara. coração. Obrigado, querida. Stephanie, a sacrificada do grupo. Agora vai ser, né, professor? Eu achei bem legal, professor, assim, bem feliz com a dinâmica, tudo como. Eu acho que assim, as minhas expectativas no começo da aula, e agora sim eu vejo que vão ser atendidas, sabe? Eu acho que vai ser bem bacana. E obrigada, professor, pelo tempo aí, pela dedicação e por tudo isso. Agora vamos lá, já começar fazendo o teste de fogo. Ó, se eu não vier no dia 13 para aula, vocês já sabem o que aconteceu comigo, tá, pessoal? Eu desisti, não, brincadeira, não vai acontecer, não. Ok, muito obrigado, querida. Letícia? Olha, professor, esperar que daria aula para graduação eu não esperava, mas vai ser um desafio, estou bem ansiosa. Acho que vai ter essa devolutiva dos colegas também no simulado, de eles avaliarem e apontarem o que a gente pode melhorar, vai ser bem válida, vai engrandecer bastante. Eu, pelo menos, percebo que quando eu vou apresentar alguma coisa, algum tema, nas aulas do mestrado, eu sou bem rapidinha para falar, até os professores já me falaram isso, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar e eu espero que eu consiga melhorar nessa disciplina. Estava ansiosa por conhecer o professor, porque meus pais já tiveram aula com o senhor, sempre falam muito bem dessas aulas. Quem são seus pais? É o Pedro e a Francilice. É mesmo, né? Uhum. Nossa, hoje a gente vai... Que legal, menina. E estava bem ansiosa. Acho que vai ser muito produtivo, muito válido. Adorei a escolha do tema e acho que está dentro do que eu esperava mesmo. Das minhas expectativas. Então, legal. Manda um grande abraço, né? São pessoas muito queridas, né? O Pedro e a Francelise. Ainda, olha aí, ó, tá vendo? Eu estava elogiando teu pai, ó, tá elogiando o Pedro, então ele está de parabéns, viu? Bom, gente, tem algumas pessoas que eu não estou vendo aqui na minha tela. Alguém que não falou, por favor. Ou já foi embora? Está valendo também, viu, gente? Está valendo. Ou não quer falar, né? Também tem essa possibilidade, né? Bom, vamos encerrar. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês, apesar do cansaço, porque também foi um dia estafante, tanto para vocês quanto para nós, né? Tivemos aula também no doutorado, a tarde inteira, aula bem pesada. E agora, mas a docência é isso. Você faz sem perder a ternura, né? Pelo que é feito e principalmente em relação aos alunos, que é o que dá sentido, né? Tá bom? Quero desejar uma ótima semana para todos e todas e se cuidem, tá, gente? A gente está num momento bem delicado aqui no país, então é preciso redobrar os cuidados aí, tá? Principalmente com os jovens há mais tempo, né? Eu me incluo. Tá bom? Tá bom. Felicidades a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal.